poderoso. Quantas coisas nós já vivemos, né? E nós conhecemos o poder de Deus. Sabe, irmãos, quero trazer uma reflexão para vocês antes de nós iniciarmos. Porque nós precisamos ter cabeça para pensar. E hoje a gente percebe algumas coisas fugindo um pouco do Evangelho de Cristo. E nós precisamos tomar cuidado. Por exemplo, o nosso Deus, ele é Deus provedor, sim ou não? Sim. O nosso Deus é Deus de milagres, sim ou não? Amém. O nosso Deus é Deus de restauração, sim ou não? E assim vai. Então a gente precisa estar atento, porque Deus, ele não muda. Se eu lançar uma palavra para vocês, por exemplo, esse ano é o ano da provisão de Deus. E aí eu te pergunto, mas Deus, ele já não é um Deus provedor? Então quer dizer que no ano de 2025 ele não era provedor? E agora 26 ele é provedor? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que ele pode todas as coisas. Eu não posso lançar uma palavra para todos aqui viverem. Nós sabemos que Deus é um Deus de paz. Nós sabemos que ele é um Deus que continua fazendo grandes coisas. Mas para nós pensarmos, de repente eu digo assim, esse ano é o ano de portas abertas. Aí nós, durante o ano o irmão perde o emprego, o irmão é mandado embora, perde os bens. Sabe o que acontece com essas palavras proféticas? As pessoas se frustram com Deus, porque não veio da boca de Deus. É assim. E hoje o que nós mais vemos é as pessoas loucas para ir nessas igrejas para ver qual é a palavra do ano. E eu vou falar para vocês. Eu meditando sobre isso, eu falei, Deus, nós sabemos que Deus, ele continua fazendo. Nós vamos viver, os planos de Deus para a nossa vida é planos de paz, de bênção, para nos dar um futuro e uma esperança. É a palavra dele. Mas eu pensei, vocês se lembram do líder Josué? Quando ele, no meio daquele povo, ele disse, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma promessa de Josué para... Não foi de Deus para Josué. E muitos pregam que foi de Deus para Josué, tá? E é só ler o texto que você vai ver que Josué fala, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E sobre isso nós caminhamos, sobre essa verdade do Evangelho. E sobre essa verdade do Evangelho tem uma palavra de direção para nós neste ano. Uma palavra não é palavras proféticas, é palavra do Evangelho verdadeiro de Jesus, a qual a casa do Pai se compromete diante de Deus a incentivar vocês para essa palavra. Vamos lá, Vini. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Sentiu alegria no teu coração? A casa do Pai, eu e os pastores precisamos se comprometer diante de Deus a ensinar a igreja a amar e servir. Essa é a palavra que vai nortear os nossos sermões, que vai permear o coração da igreja, e assim eu creio. A primeira base
base para isso está lá em João 3,16. Como Deus tem falado sobre esse versículo na casa do Pai. Você marque aí na sua Bíblia. Conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe que antes de Deus enviar o seu Filho para uma missão, para o seu propósito, a palavra está dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira. Antes do serviço vem o amor. E é nessa base, nesse texto, que nós vamos caminhar. Por isso que eu digo: amar é servir. Servir é amar. Glória a Deus. E antes de qualquer coisa, que é o primeiro tópico aqui da minha lista, antes de qualquer coisa, ame. E eu quero ler esse texto, que nós vamos trazer uma reflexão para a nossa noite, que não poderia ser outro, que não fosse João 13. Aleluia. Se o próprio Deus enviou o seu Filho por amor, irmãos, antes do serviço, entenda isso, nós precisamos ter esse amor no nosso coração. E nós vamos entender algumas coisas. Vamos ler esse texto primeiro, a partir do versículo 1, que é a passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingido. Quando se aproximou de Simão, Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar você, não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também mãos e cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos. Até o versículo 17. Pois ele sabia que era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de ter-lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Conhecemos bem esse texto, mas nós precisamos meditar um pouquinho sobre ele. A primeira coisa que nós percebemos: Jesus, ele demonstra o amor dele. Ele não demonstra em palavras, não só em palavras, mas em atitudes.
nós percebemos que Jesus, o nosso Senhor, Ele abriu mão de toda a sua glória, se esvaziou, veio como um servo para nos ensinar a servir. E aqui a gente percebe uma demonstração de amor. Quando a gente está conversando com o nosso esposo ele fala, eu te amo, aí a gente fala, eu também te amo, e fica só nas palavras. Não é diferente quando de verdade o nosso esposo demonstra em atitudes que nos ama? E assim a gente também, quando demonstra para eles. Quer ver o meu marido feliz? Eu não deixar ele com fome, é fazer a comida boa. Às vezes está no almoço, ele já fala, que nós vamos jantar? Aí eu já sei que para eu agradar ele, tem que ter a jantinha pronta, uma comidinha gostosa. E é uma demonstração de amor. Não é assim? Nós precisamos demonstrar. Não dá para ficar, eu te amo, eu também, eu te amo, mas não tem atitude. E Jesus, Ele nos mostra isso. O amor em atitudes. Filhinhos, a palavra diz, olha, filhinhos, não amemos só de palavras e de boca, mas em ações, em verdade. Em verdade, com todo o nosso coração. Né? Isso precisa queimar e arder dentro de nós. Então, nós precisamos, a primeira coisa aqui, demonstrar, assim como Jesus demonstrou o amor dele pelos discípulos, demonstrou o amor dele indo para aquela cruz, morrendo por nós. Um bando de pecadores, ele falou, eu vou morrer por eles. Glória a Deus, ele demonstrou, que é a maior demonstração do que é de entregar a sua vida. O amor sacrificial. Será que nós temos amado sacrificialmente? Incondicionalmente? Porque o incondicional não está ligado com nada. Daquilo que eu faço, deixo de fazer, eu amo a Lia porque a Lia faz isso. Não, eu amo porque eu amo. Não pode estar condicionado a nada. E assim Jesus nos amou. Ele nos ama. E nós precisamos examinar esse amor. Primeiramente por Ele. Quando amamos como Cristo ama, o servir deixa de ser um peso e é um privilégio, não é assim? Para mim, não é peso nenhum estar aqui neste altar hoje, pregando a palavra. Por quê? Porque eu amo ao Senhor, eu amo a palavra, eu amo o reino dos céus. Então, para mim não é peso, é motivo de grande alegria, de privilégio, de ser escolhida para pregar a palavra de Deus. E assim nós precisamos sentir. Às vezes a gente chega até cansada, não quer fazer nada. Ah, minha vida é muito tribulada. Aí chega, né, esbaforindo. Mas, gente, quantas vezes nós chegamos assim na igreja e sai renovado, né? É tão gostoso. Deus traz um renovo tão bom para nós. As coisas de Deus não podem ser penosa. Tem que trazer alívio, tem que trazer alegria, esperança. Nós precisamos sentir isso dentro de nós, servindo a Deus. E outra coisa, Ele olha o coração. Ele olha para as nossas relações, os nossos relacionamentos. Ele olha para aquilo que fazemos onde ninguém está vendo. Então, na realidade, eu fiz porque eu fiz. Tem uma motivação por trás, tem que ter uma intenção por trás. Eu faço porque eu amo. Eu não faço porque eu quero um benefício. Porque a gente precisa examinar o nosso coração. Ah, por que você serve na igreja? Porque eu amo o Senhor. É demonstração de amor. É servir a Ele. É a nossa demonstração. Ser obediente à palavra de Deus. Que nos ensina. Porque Jesus, Ele fala, assim como eu fiz, para servir como exemplo, faz vocês também. Entende? Que é a direção de Deus nos ensinando que nós devemos ser servos. Paulo ensina lá em 1 Coríntios, ele vai falar sobre os dons. Às vezes nós queremos tantos
dons, irmãos, nós almejamos os dons. E lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Para que os dons? Porque a gente precisa, assim como o pastor disse, não recebe porque pede mal. Porque a gente quer usar para a nossa glória. E os dons de Deus não é para nós. É para a edificação do corpo de Cristo. É para edificar vidas. É para você ser um instrumento de bênção para a vida das pessoas. E ele fala isso em 1 Coríntios 12. Depois, lá em 1 Coríntios 13, ele vai falar sobre o amor. Ele fala sobre os dons e sobre o corpo de Cristo. Como que funciona o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Cada um aqui é um membro do corpo. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. O funcionamento. Os dons é precioso para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo. Agora eu quero ler com vocês 1 Coríntios 13. Vamos lá. Depois volte aí. Porque ele fala sobre os dons, o corpo de Cristo, e agora ele vai falar sobre algo que é supremo, que é o que nós precisamos carregar como discípulos de Cristo, que é o amor, é o dom supremo, que diz assim, ó, do versículo 1 até o 3, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada vai me adiantar. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não adianta ter um ministério sem ter o amor. De que vale eu profetizar? De que vale eu ter uma grande fé a ponto de transportar montes, de queimar o meu corpo? Se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Então a gente precisa entender que não dá para ser servo de Deus, servir ao Senhor, se eu não tiver o amor. E o amor é um fruto do Espírito Santo. É um fruto do Espírito. Quando nós estamos vindo à igreja, louvando, adorando, se enchendo da presença do Espírito Santo, você pode ter certeza que esse fruto está crescendo aí dentro. E Deus, Ele vai criar situações nesse ano de 2026 para que nós venhamos demonstrar esse amor. Quando chegar alguém bem carrancudo, bem mal-humorado, que vai falar umas besteiras, você vai lembrar dessa palavra. Eu preciso demonstrar amor. Eu preciso de verdade sentir esse amor. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Se nós não fazermos por amor, a primeira perseguição, nós desistimos. É uma realidade. A primeira calúnia, a primeira difamação, a primeira perrengue que acontece, você vai largar tudo, porque você ainda não entendeu que você faz por amor. Por isso que nós precisamos ter esse encontro de verdade com Deus, entender quem Ele é, o que significa a obra de Deus para você, a casa do Pai para você, esse ministério para você. Por que você limpa a igreja? Porque a pastora manda. Não, eu limpo porque eu amo o meu Deus. É diferente, não é? Mas por que você vai orar? Porque eu amo o meu Deus. Por que você canta? Porque eu amo o meu Deus. E assim, por que eu danço? Porque eu amo o meu Deus.
porque eu quero que eu apareça e que ele diminua. Nós precisamos entender. Nós estamos num altar, nós somos um altar, nós não somos um palco, um palanque. Nós somos um altar de adoração a Ele. Então tudo que eu faço é por amor a Ele, por amor à obra, por amor às vidas, porque Ele morreu. Foi por quê? Por coisas? Foi por vidas? Aí eu te pergunto, o que vale mais? Será que eventos? Será que são vidas que valem mais? O nosso tempo, será que ele não é valioso para Deus? A nossa dedicação? Porque nós podemos servir com o nosso tempo, que é uma das coisas que nós precisamos aprender a administrar. Porque a maioria das pessoas fala, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. É ou não é? Talvez você mesmo falou já várias vezes. 2025, eu não tenho tempo. Mas a palavra diz que há tempo para todas as coisas. Nós que devemos ter sabedoria. Entender quais são as prioridades da nossa vida. Aquilo que pode deixar para lá, que toma tempo, né? E se dedicar. Então, pega essa dica aí. Para começar, o pé direito. 2026. Glória a Deus. Entendeu, né? Acho que falar não tinha jeito. Glória a Deus. Então nós precisamos entender aqui que o amor é o dom supremo. Nós precisamos e devemos orar sobre isso. Pedir para o Senhor nos dar mais desse amor. Glória a Deus por tudo isso. A segunda coisa aqui, que a gente precisa olhar para Cristo, servir como Ele serviu. Está aqui, irmãos, volte lá para o texto. Volte lá para o texto, onde Ele lava os pés dos discípulos. A gente vai perceber que Ele, Senhor e Mestre, Ele podia ou não podia exigir ser servido? Eu já vi tantos pastores querendo ser servido. É ou não é? Eu sou pastor. Aí fico pensando, vai chegar aquele grande dia. Será que o Senhor vai falar assim, ó? Pastora Flávia, entra para o gozo do Senhor. Ou será que Ele vai falar? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Amém. Irmãos, sabe que tinha uma discussão entre os discípulos de quem é o maior? Tinha uma discussão. Engraçado, né? Eu vejo isso. As pessoas querendo se aparecer, querendo ser maior que o outro, se destacando mais. É ou não é? Parece uma competição. Não é assim? A gente percebe isso em maturidade. E Jesus, com toda a classe, humilde, com a santa humildade dele, né? Ele chegou e disse: os discípulos, maior é o que serve. Aí eu imagino a cara dos discípulos: fome. Porque ninguém quer. Todo mundo fala: nossa, é gostoso ser servida. Esses dias eu fui para o congresso com a Tati. Eu não sou acostumada com tanto luxo assim, com todo mundo, né, ali cuidando de mim. Eu falei: meu Deus, que é isso? Gente, que delícia ser cuidada, ter alguém que faz as coisas para você. É bom demais. Aí você vai para o culto, alguém está orando, alguém está pregando, aí você fica lá. É bom. Fala sério, vocês não gostam. Claro que é bom. Aí chega no restaurante, tudo pronto. Oh, meu Deus, eu não vou precisar fazer feijão. Eu não vou precisar fazer farofa. Está tudo pronto. Aí eu falo: meu Deus, não sabia nem qual fosse escolher. Gente, quem não gosta de ser servido, me fala? De chegar em casa com fome depois do culto, o marido comprou uma pizza. Oh, meu Deus.
Fala, Deus. Fala, Deus. Ah, gente, tem coisa melhor, porque às vezes nós estamos aqui e a barriga está. Não. Né? E a gente fica pensando, o que eu vou fazer? Olha a distração na mente. O que eu vou fazer quando chegar em casa para aquele homem comigo? Por isso que tem que pensar antes, tá vendo? Glória a Deus por isso. Então, a gente percebe o que é aqui uma essência do coração de Deus, né? E essa essência precisa fluir no coração dos discípulos, daqueles que um dia escolheu seguir ao Senhor. Porque os discípulos são aqueles que seguem ao Mestre, que olham para ele e são imitadores. Então, peraí, se Jesus, o Rei da Glória, se esvaziou, o Deus poderoso, e lavou os pés dos discípulos, quem sou eu? Né? E a gente precisa pensar sobre isso. Cada um tem um talento, um dom. É tão gostoso de descobrir aquilo que faz bem para você, aquilo que te alegra, que você serve com alegria, né? Tem pessoas que pregam e têm prazer. Eu amo pregar a palavra de Deus. A minha irmã não, ela foge de pregar a palavra. E eu achei engraçado que no começo da minha caminhada eu sempre quis pregar fora. E ela nunca queria pregar, ela sempre se escondia. Olha lá, olha Deus, o trabalhar de Deus. E aí ela era chamada em tudo que é igreja para pregar. E eu era chamada para pregar em nenhum lugar. Porque Deus estava trabalhando. Diminui, primeiro diminui. Tem tempo de esconderijo. Né? Deus sabe trabalhar em cada coração. Então sempre tem algo que a gente gosta. Minha mãe, ela ama limpar a igreja. Ela ama fazer ação social, sair para fora, entregar marmitex, orar pelos moradores de rua. É um chamado dela. Então, cada um tem o seu. Eu estava falando da Rosângela, que escreve carta. É Rosângela, né? Ela escreve cartas lindas. É um dom que Deus deu para ela. E as mulheres lá na Casa das Marias, todo mundo chorou com as cartas. Então, é algo que Deus usa ela. É um instrumento de bênção. Então, cada um tem o seu. Às vezes a gente acha que eu não sei nada. Ah, sabe? Alguma coisa você sabe. Sempre tem alguma coisinha. Nós descobrimos um talento inédito aqui. Precisou a Tati ter que viajar para eu pegar as duas meninas para tentar sincronizar uma dança, que eu sou péssima em dança. E eu pus elas para dançar e falei, dança aí. E fiquei olhando. Aí eu falei, tá quase lá. Aí chegou aqui a Fabiana e disse, pastora, a senhora quer ajuda? Minha filha, se eu quero ajuda. Pastora, é que eu entendo, eu dancei quantos 5 anos, né? Dei aula 5 anos no teatro. Minha filha, onde tu estavas? Aí ela começou. Agora a Fabiana também está ensinando as meninas a dançar, criando coreografia. Falei, meu Deus, e assim vai, cada um, sabe, tem um despertar de Deus. Cada um tem que se envolver de alguma forma para esse corpo funcionar. Eu falei para vocês que Deus entregou um projeto lindo, que através dos filtros de barros, lembra que eu falei? Que nós vamos trazer a pastora, né, Tati, aqui para falar e nos ensinar a evangelizar. E Deus entregou para mim, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está falando aí, mas fala, e aquele negócio queimando. E Deus falou que nós vamos entregar pão. Eles foram com a água e nós vamos com pão. Nós vamos levar o pão da presença, o pão vivo, para pessoas. Não precisa ser carente, não, que não tem o que comer. Não, pode ser qualquer família. Nós vamos evangelizar. É uma forma de entrar, né? De Deus preparar ali um ambiente para nós falarmos do amor, da graça dele. E para isso eu vou precisar do quê? Das padeiras celestiais para amassar a massa. Nós vamos precisar de evangelistas que vão fazer aqui essa aula. Nós vamos pedir para ela nos ensinar a como evangelizar, ter ferramentas na mão para nós bater na porta e falar, nós trouxemos um pão para tomar café com você, você aceita?
nós podemos entrar e falar do amor de Deus, entregar essa presença para encher a tua casa. Deus vai nos dar palavras de conhecimento para cada família, mas nós vamos precisar de voluntários. Eu não posso entrar numa casa sozinha, eu não posso levar as mulheres para uma aldeia. Nós precisamos dos homens junto, nós precisamos ter os varão, né, que vão na frente, levando o pão da presença, cantando o hino da vitória. Aleluia! Glória a Deus! Então é um projeto lindo que nós vamos colocar em funcionamento nesse ano de 2026. Então seja bem-vindo aos projetos de Deus, se envolva com alguma coisa que Deus já te deu, que você gosta de fazer, você sente prazer. Se você gosta de abraçar, seja bem-vindo, né, Dona Antônia? Abrace. Às vezes o pastor fala assim, abraça o irmão que está do teu lado, aí você, tudo culto também, às vezes a gente fica, né? Fala, meu Deus, olha o seu irmão, fala que você tem. Mas às vezes, para pensar, pode ser um único abraço que essa pessoa recebeu. E era um abraço que ela precisava. Sabe, a gente é meio seco às vezes, né? Vamos ser uns crentes mais calorosos, né? De olhar para um lado, para os nossos irmãos. Dona Antônia chegou na reunião de obreiros. Eu falei, eu já sei. Eu fiquei no quarto com a Dona Antônia, lá no congresso. Eu sou a rica Dona Antônia. A Dona Antônia não tem tempo ruim, gente. Ela é sempre positiva, ó, pense. Sempre assim, ó, né? Sempre para cima, sempre tem, sabe, uma alegria. E é isso que a gente precisa. Então precisa ter pessoas que têm um sorriso, que é simpática, que vai abraçar, que vai acolher. Essa casa, ela é conhecida por uma casa de acolhimento, que chega aqui e recebe um abraço, e Deus está levantando as pessoas que vão abraçar. Glória a Deus por isso. Eu digo que esse ministério é tão precioso, o porteiro, né? O Cristiano, o Hinaldo fica na porta. É um ministério tão precioso que vocês não têm ideia da guerra espiritual que enfrenta numa porta. Então às vezes a gente fala assim, eu vou ficar na porta. Faz o teu melhor, é para ele, é porque você ama ele. O porteiro oferece segurança. E eu sei que ele nunca está sozinho, porque sempre tem um anjo do Senhor ali, guardando. A minha oração sempre é essa: que o Senhor levante muralhas de fogo nesse lugar, para a gente ter um ambiente saudável, que o mal fique para o lado de fora, que ele nem entre para cirandar, para bagunçar. Tem intercessão nessa casa para isso, para você receber paz, para você receber a unção de Deus. E os intercessores, como é necessário numa casa. Talvez você fale isso, eu vou jurar. Deus me desperta 3 horas da manhã, eu não sei porquê. É para orar. Olha lá o teu ministério. Glória a Deus. Depois você que sabe fazer pão, eu até fiz. Eu fiz, deu certo. Gente, essa semana foi maravilhosa, porque eu consegui descansar e fazer pão que fazia anos que eu não fazia. O bicho crescia tanto. Foi só elogio. Meu marido, nossa, que pão macio, gostoso. Fiquei toda que eu acertei fazer pão. Ficou muito bom, gente. Então tem mais uma padeira aí na fila. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos precisar, cada uma fazer 2 pão, pelo menos uma receita dá 2 pão, bem bonito, né? Aí cada um faz 2, imagina a gente com 10 pãozinhos, a gente já é 10 famílias alcançadas. 10 pãozão, vamos de pão da presença. Tem que ser o pão, para nós comer. Amém? Glória a Deus. Aí não tem aquela bisnaguinha, né? Não dá nem para tampar o buraco do dente. O nosso Deus é Deus de abundância. Amém? Aleluia. Então, 2 coisas que eu percebo como marcas de um discípulo, para nós encerrar. Eu nem vou entrar em detalhes. Humildade. Nós percebemos isso em Jesus, lavando os pés dos discípulos, sendo servo. E a segunda coisa, santificação. Você percebe que ele lava os pés dos discípulos? Por que os pés de Pedro, né? Tinha que ser Pedro, sempre é a graça. Então lava tudo. Por quê? Senão
então lava inteiro o corpo. Não é assim, Pedro. Só o pezinho. Por quê? Os pezinhos que ficam sujos, se contamina nesse mundão aí fora, cheio de poeira, né? O pé de barro. Vamos lavar os pezinhos, simbolizando ali uma purificação. Então nós precisamos ser sinceros diante de Deus e saber aquilo que nós precisamos se santificar, aquilo que ainda é pecaminoso dentro de nós, que precisa passar por esse processo de limpeza. Então um servo de Deus não dá para servir de qualquer jeito. Ele tem que ter o amor, ele tem que carregar as marcas de Cristo, ele tem que ter um amor genuíno, ele tem que ser humilde, ele tem que ser santo. Nós não somos, mas nós estamos no caminho da santificação. Sede santos, porque eu sou santo. E para encerrar, eu quero colocar esse versículo, Hebreus 12, 14 para você. O culto voou hoje, não falei nem a metade, mas falei o que Deus queria. Procure viver em paz com todos. Olha lá. Não dá para servir no inferno, não. De irmão contra irmão, guerra. Procure viver em paz com todos. E busque o quê? É o que nós estamos fazendo, buscando a santificação. Por quê, irmãos? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não dá para nós fugir dessa verdade do Evangelho de Cristo. Para nós vivermos coisas lindas com o Senhor, nós precisamos entender a palavra, praticar a palavra. Então busque a humildade, busque a santificação, busque no Senhor para que cresça cada dia mais o amor dele no teu coração. Amém? Essa é a palavra para nós vivermos 2026. Nós vamos ser muito ministrados sobre isso. Nós vamos crescer, irmãos, e vamos fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Se põe de pé por um instante. Vamos orar ao Senhor para nós não excedermos o tempo. Feche teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, porque é o Senhor que conduz esse ministério, é o Senhor que nos guia em toda a verdade. Nós não queremos ser roubados, ó Deus, por falsas esperanças, por profetas que falam do seu próprio coração. Mas nós queremos viver a palavra que sai da tua boca. Nós queremos viver essa verdade que Jesus, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo, nos ensinando como o exemplo para que nós pudéssemos ser imitadores dele. Que isso, Deus, nos faça refletir, pensar sobre aquilo que o Senhor já depositou dentro de nós, como chamado, como dons. Que nós venhamos como corpo se envolver mais nessa casa, para que almas se acheguem a esse ministério e se acheguem a Ti. Nós queremos fazer a Tua obra com excelência, Deus. Por isso nós entendemos que precisamos de transformação. Nós precisamos do Teu perdão. Nós precisamos ser purificados por Ti. Que nós não venhamos tentar enganar ao Senhor com as nossas mazelas, mas que venhamos ter um coração aberto, sincero, diante do Senhor, confessando os nossos pecados, sabendo que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Coloque em nós um arrependimento verdadeiro. Coloque em nós, Senhor, esse amor que houve em Cristo Jesus. Coloque em nós o amor pelos nossos irmãos, por vidas, por almas, que muitos, ó Deus, estão perecendo, porque não conhecem a Ti, não conhecem a verdade. Nos ajuda a crescer, Senhor, a expandir o Teu reino, a propagar a Tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, como igreja, como corpo de Cristo. Derrama sobre nós aquilo que é necessário para a edificação. A Tua palavra diz que o Espírito Santo derrama os dons como lhe apraz. E que assim seja, Deus, para que haja esse crescimento, essa frutificação. Nos ajuda, Deus, a ter um coração manso e humilde como o do Senhor. Coloca essa humildade
dentro de nós, tira o egoísmo, porque muitas das vezes não queremos fazer a tua obra, porque pensamos nos nossos prazeres. E muitas das vezes, Deus, para ser o seu discípulo, o Senhor fala que nós devemos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Ti. Nos ensina a Te colocar sempre em prioridade. Nos ensina, Deus, a não trocar aquilo que é urgente pelas nossas prioridades. Nos ajuda a disciplinar a nossa vida no tempo, oferecer o nosso coração por inteiro para Ti, a nossa primeira hora. Ah, Deus, tantas coisas nós podemos Te oferecer. Assim como o salmista do Salmo 116 diz: o que darei ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem para comigo? O que nós podemos oferecer para Ti, Deus? Coloque essa humildade de sermos servos. Coloque em nós, ó Deus, o desejo de se santificar para se aproximar de Ti, para ver ao Senhor, porque a palavra diz: sem santificação ninguém verá ao Senhor. E nós queremos Te ver, nós queremos se aproximar, nós queremos Te sentir, Te ouvir, Deus. Se revela a nós, nos ensina com o Seu exemplo, olhando sempre para Ti, Jesus. Que esse ano de 2026 eu oro, Deus, para que seja o melhor da nossa vida. Eu oro para que o Senhor resplandeça a Tua luz maravilhosa em nós, que a Tua luz brilhe e que as pessoas vejam o Senhor em nós. Em nome de Jesus, Pai, que seja um ano de almas ganhas para o Teu reino, para Ti. Nos levanta nos ministérios, ó Deus, nos envolve, dá sonhos, assim como foi falado, sonhos proféticos. Nos envolve, Deus, nos deixa ser participantes da Tua obra aqui nessa terra. Para nós é um grande privilégio de servir, Senhor, que isso arda em nós e queime em nós, e nós vamos sempre Te louvar. Adorado seja o Senhor. Nós vamos servir porque nós amamos ao Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir.